Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações. Eu sou o Jean, criador do canal, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um modelo bem útil tanto para quem realiza análise gráfica quanto para quem faz leitura de fluxo. Então é um modelo que utiliza o gráfico de 60 minutos e o gráfico de 5, ou também podendo ser utilizado o gráfico de 2 minutos. Então se você tem interesse em aprender esse modelo, acompanhe comigo. Bora pro vídeo. Ele é um modelo em que os stops são relativamente curtos e os alvos são bem longos, então ele traz um risco-retorno bem interessante. Bem, eu tenho aqui na tela as ações da PetroRio, do lado esquerdo o gráfico de 60 minutos, do lado direito o gráfico de 5 minutos. Esse modelo se resume nas ondas de Elliott, uma teoria que fala sobre os ciclos de mercado. Eu não vou entrar em detalhes sobre ela, eu só vou estar apresentando aqui um resumo para vocês. Então, na teoria, é mencionado que o mercado se move em ondas. Então, seria basicamente isso daqui. Um movimento de impulsão seria uma onda 1. Um movimento de correção, um movimento de pullback seria uma onda 2. E a próxima onda seria uma onda 3, que dentro da teoria seria a onda mais forte do mercado. Então é essa onda que a gente está buscando dentro desse modelo. A gente vai estar tentando pegar uma onda 3. E aí o modelo fica mais bacana porque a gente tenta pegar uma onda 3 dentro de uma onda 3. Então, seguindo essa ideia, a gente poderia dizer que aqui na PetroRio eu tive um movimento de onda 1, um movimento de impulsão. Aqui um movimento de onda 2. E agora ele estaria iniciando aqui um movimento de onda 3, que seria a onda mais forte do mercado. E aí então, para eu estar pegando o início de uma onda 3, eu venho para o gráfico de 5 minutos desta ação. Então lá no gráfico de 60, aquela perna de alta, aquela onda 1 seria essa perna aqui no 5. Então essa perna de alta que teve no 60 seria essa aqui no 5. Esse movimento de correção que ocorreu, ele é esse movimento aqui no 60. E agora aqui eu já tive uma tentativa de um pivô de alta e o início de uma onda 3, que foi esse movimento aqui. Então, onda 1, onda 2, onda 3. Então é exatamente esse movimento que você vai estar tentando pegar. Movimento de início de uma onda 3, no gráfico de 5, e aí você tenta levar no alvo dos 60 minutos. Então, para quem faz análise gráfica, teria visto esse primeiro movimento de impulsão, teria visto esse movimento aqui, um movimento de correção, e aí teria dois pontos para fazer a entrada, ou rompendo a máxima desse candle, ou aguardando romper essa máxima para confirmar um pivô de alta. E ambos o stop seria nesse fundo. Infelizmente, aqui acabou sendo estopado. Porém, perceba que aqui ele está realizando outro movimento de impulso, correção, e aqui querendo sair em um movimento de uma onda 3 para cima. E agora ainda segue trabalhando aqui dentro dessa LTA, porém ainda sem força para continuar subindo. Então a ideia do operacional é esse: você espera um movimento de impulsão no gráfico de 60, você vai esperar um movimento de correção no gráfico de 60, e aí você vai deixar o gráfico de 60 e o gráfico de 5. Você não precisa exatamente deixar os dois na tela, você pode simplesmente alternar. Você verificou um movimento de impulso e correção no gráfico de 60, você pode ir para o gráfico de 5 minutos e aí você espera a formação de um pivô de alta. E aí você faz a entrada, e aí você tem um stop relativamente curto para um alvo extremamente longo. Então você esperaria nos 60 minutos impulso, correção, você teve a correção, você vai para o gráfico de 5 minutos e você vai esperar ele ter um movimento de pivô de alta.
Seria essa a ideia desse modelo operacional. E aí, se você vem para o fluxo, ele fica muito mais visível quando esse movimento se inicia. Por exemplo, quando ocorreu esse movimento aqui, eu tinha 3 corretoras comprando bastante, tanto de forma ativa quanto de forma passiva. As 3 eram a INTL, Ativa e a Terra. Perceba na evolução no tempo que as 3 nesse momento elas não estão comprando mais. Então elas compraram até ali perto das 11h15 e depois desse período elas pararam de comprar. E aí então quem passou a comprar bastante foi o Itaú e também aparecia um Morgan um pouco mais fraco também comprando. Porém nesse momento o fluxo está assim, eu diria meio largado, sem nenhum lado definido, nenhum comprador, nenhum vendedor tão relevante. Ainda continua o Itaú aparecendo na compra. Porém, para que a Prio continue subindo, esse Itaú precisa que entre alguém ajudando aí nesse movimento. Então, por fluxo, nesse momento aqui não tinha compras. Quando aconteceu esse movimento, ele ficou bem claro. As 3 corretoras comprando, INTL, Ativa e Terra. Inclusive, quando foi para sair nesse movimento também, ele ficou bem claro. Ali a briga por lotes entre as corretoras. Porém, nesse ponto aqui entrou bastante defesa, entrou um Citi defendendo, vendendo bastante, e também uma Leve. Essa Leve é uma corretora relativamente nova, eu particularmente passei a ver ela há pouco tempo aparecendo. Vou começar a acompanhar mais essa corretora, inclusive deixar ela colorida, porque eu percebi que em algumas situações que ela tem entrado, tem realizado alguns movimentos bem bacanas. Então aqui quem entrou por fluxo, conseguiu ver o movimento ali que os players estavam fazendo, então deu para sair até nessa região aqui, evitar de tomar um stop, algum prejuízo financeiro, ou até sair no 0 a 0. Mas aqui a ideia ainda continua, caso entre alguém comprando junto com o Itaú, dá para tentar uma compra e tentar levar lá no alvo de 60 minutos. E aí para finalizar então, falando sobre a projeção de alvo, então eu utilizo a ferramenta projeção de Fibonacci. Eu sempre uso a projeção de forma espelhada, ou seja, nesse movimento de correção eu vou espelhar essa perna aqui para cima. Então utilizando a ferramenta, então eu pego desde o último fundo até o topo, eu clico no fundo e arrasto até o último topo. E aí eu solto e dou mais um clique e aí ele já me dá os alvos ali na tela. Então você teria aqui uma entrada que daria um stop de 10 a 30 centavos, e aí ele varia de candle para candle, nesse caso quem faz análise gráfica, né? Para quem faz fluxo, fica olhando o player que motivou a entrada, ou se começa a entrar defesa contra você, e aí vai conduzindo o trade conforme vai ocorrendo ali no fluxo. Mas para quem utilizou a entrada por análise técnica, então teria um stop de 10 a 30 centavos, dependendo do tamanho do candle. E aí você teria um alvo de praticamente R$ 1,80. Ele é um risco-retorno bem interessante, você arriscar perder ali no máximo 30 centavos para tentar pegar R$ 1,80. Então multiplicando por ação, vamos imaginar que você fez uma entrada com 100 ações, você teria um stop de R$ 30 para um alvo de R$ 180. Então ainda continua sendo bem bacana. Façam o teste, peguem outras ações, tentem pegar o movimento de impulsão e correção nos 60, e depois vão para o gráfico de 5 e simulem como se tivesse feito a entrada pelo pivô formado no gráfico de 5 minutos e tentem conduzir a operação pelo menos até o primeiro alvo. Bem, o vídeo de hoje seria isso, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, valeu, um abraço, até a próxima.